Segunda Reis, livro de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Amados, nós já temos marcado, né? Não vou falar a data hoje ainda, mas nós já temos marcado 2 retiros. Um retiro para homens, só para homens, e um retiro só para mulheres. Vai acontecer agora, um no final de agosto e o outro no início de setembro. Então, isso é uma direção que Deus nos deu, irmãos, e eu creio que isso vai ser uma grande bênção. Assim como o acampamento de famílias foi, assim, sobrenatural, né? Então, vai estar pessoas de fora para estar ministrando nesses 2 retiros. Então, se prepare, já prepare o seu espírito para ir, para participar, né? Então, vai ser um retiro só para homens e o outro retiro só para mulheres. E nós vamos ser tremendamente abençoados. Amém, querido? O maridão aí, então, já prepara. Você vai ficar sem a esposa 2 dias, tá? Vai começar na sexta e terminar no domingo. Então, vai ser depois do seu retiro, né? Então, primeiro vai ser o seu retiro, né? Para os homens. Aí não é possível, depois desse retiro, você não vai liberar a esposa, né? Né, Rô? Não vai liberar a esposa para ir no retiro das mulheres, né? Exato, ficar com as crianças, né? Cuidar da casa, fazer almoço, né? Ensinar tarefa para os meninos, levar as crianças para jogar futebol, né? É isso aí, irmãos, eu sou craque nisso, viu? Turma lá em casa sabe, eu sou craque nisso, né? De vez em quando vocês passarem ali pelo aeroporto e me ver jogando bola lá, você pode olhar que minha turma é os meninos, viu? É o Gabriel, o Daniel e o Lucas, viu? Então prepare aí para você participar. A partir do domingo que vem eu já vou falar as datas direitinho para vocês. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Então diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Repete assim comigo: entre em casa com seus filhos e feche a porta. Mais uma vez, bem forte: em casa com a porta fechada. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa. Repete comigo: fechou-se em casa. Mais uma vez bem forte: fechou-se em casa com seus filhos. E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo a Eliseu, o homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Pai, oramos, pedimos ao Teu Espírito Santo para que fale de maneira profunda e clara ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, para variar um pouco hoje, eu quero falar sobre oração, porque eu quase não tenho falado sobre oração, né? Então nós vamos variar um pouco hoje e nós vamos falar sobre oração.
Amém, irmãos? Esse texto, irmãos, ele é um texto fantástico. O que aconteceu aqui na vida dessa viúva, na casa dela, realmente foi um grande milagre de Deus. Ela não tinha todo esse azeite em casa. A história aqui é bem clara. Ela era viúva, o marido dela tinha acabado de falecer. E deixou dívidas, né? E talvez quando ele estava vivo, né, com o trabalho, e ele poderia saldar essas dívidas e viver tranquilo com a sua família. Mas agora ele morreu, deixou esposa e filhos, irmãos. E ser viúva naquela época era algo bem complicado. Não é como hoje, né? Não é, a viúva, irmãos, naquela época, ela não tinha a assistência que tem hoje. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vê como Deus se importa com duas classes de pessoas na Bíblia. Com quem? Com o órfão e com a viúva. E ela realmente precisava de um socorro. E os credores começaram a bater na porta dela. E ela não tinha, irmãos, como pagar. E naquela época, quando você não tinha como pagar uma dívida, o credor tinha o direito, por lei, de levar os filhos como escravo. Então os filhos eram entregues como pagamento de uma dívida. Agora eu te pergunto, que pai ou que mãe, principalmente essa mulher nessa situação, daria de bom grado os filhos como pagamento de uma dívida? Mas isso era o que estava acontecendo. Essa mulher, irmãos, quando ela foi procurar Eliseu, ela foi completamente desesperada. O marido dela, o falecido, era discípulo de Eliseu. Por isso que ele fala, olha, tu sabes que o teu servo, o meu marido, era seu discípulo. Ele era discípulo de Eliseu. E é impressionante, irmãos, como o poder de Deus agia através da vida de Eliseu. Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada. Nada além de uma vasilha de azeite. E Eliseu falou, então vai para casa e você entra para sua casa com seus filhos, fecha a porta. Repete assim comigo, entrar em casa, fechar a porta. E ali você vai pedir várias vasilhas para os seus vizinhos, mas pede muitas, você não pede poucas vasilhas, pede muitas vasilhas. E assim eles fizeram, pegaram todas as vasilhas, entraram para casa, fecharam a porta. E o que ela ia fazendo, irmãos? Ela pegava aquela vasilha de azeite que ela tinha em casa e começava a despejar, né? Começava a pegar a vasilha e começava a despejar a vasilha naquelas vasilhas que ela tinha conseguido emprestado. E acontecia um milagre, irmãos. E qual era o milagre? O azeite da vasilha dela nunca acabava. Então, ali, como ela estava debaixo de uma palavra de Deus, dada através do profeta, o milagre estava acontecendo ali dentro da casa dela, enquanto ela estava fechada dentro de casa com seus filhos. Presta atenção, irmãos, porque eu quero focar nisso. O poder que vai trazer sobre a sua vida a intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor, ela vai trazer um poder sobre a sua vida. E assim ela foi fazendo, irmãos, com aquilo que ela tinha na mão, com aquela vasilha de azeite que estava na casa dela, que era a única coisa que ela tinha, ela conseguiu encher todas as vasilhas que ela arrumou emprestado nos seus vizinhos. O azeite só parou de correr quando todas as vasilhas já estavam cheias. Ela foi, falou para o profeta falou o seguinte, olha, vai e vende o azeite, paga suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver do resto. Olha o tamanho da bênção, querido. Olha quão grande foi a bênção sobre a vida dela. Eu quero abordar, querido, alguns pontos, baseado nessa palavra, para mostrar para você que existe uma outra maneira de nós resolvermos situações na nossa vida. E eu vou conhecer o poder de Deus, irmão, operando sobre a minha vida, quando eu decidi tirar tempo para estar a sós com o Senhor.
Quando eu decidi tirar tempo e investir numa vida de oração. A verdade é, irmãos, isso é verdade. Infelizmente isso é verdade. Que nós, como crentes, nós não temos uma vida de oração. E talvez, irmãos, ao longo dos anos, nós fomos acostumados a frequentar uma igreja. Nós fomos acostumados a crer em algumas coisas. Nós fomos acostumados a uma vida, vamos dizer, evangélica. Mas, na verdade, nós não temos práticas espirituais. Nós não aprendemos a ter práticas espirituais. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, abre lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Olha esse texto aqui, irmãos. Ele diz assim, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo está dizendo para aquela igreja. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão e maledicência e fofocas e conversas entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha para mim, irmãos. Paulo escreve para aqueles irmãos e chama aqueles irmãos de crentes carnais. Chama aqueles irmãos de imaturos. E na verdade, irmãos, não é uma ofensa àqueles irmãos. Ele estava mostrando aquilo que de fato havia na vida daquela igreja. Irmãos, presta atenção. Nós às vezes passamos muitos anos sentados num banco da igreja, mas não há em nós o desenvolvimento da maturidade espiritual. Na verdade, irmãos, muitas vezes nós passa-se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e nós somos sempre encontrados como crentes imaturos. Nós somos sempre encontrados, irmãos, como crentes que se deixam levar pelo vento das dificuldades, das situações da nossa vida. E tudo isso se resume a um único princípio: não tem uma vida de oração. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, com muito amor. Se você não tem uma vida de oração, se você não se dispuser a buscar o Senhor em oração, você sempre vai ser um crente carnal, imaturo e criança. Um crente carnal, imaturo e criança. Um bebê espiritual. Lembrei de outro texto aqui, Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Abre aqui comigo em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha para mim, irmãos, só há uma maneira de a maturidade ela ser gerada dentro de nós, é nós investindo numa vida de oração. É nós investirmos numa vida de oração. Irmãos, presta atenção, não é normal ter receio com oração. Não, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Não é normal não querer vir a uma reunião de oração. Não é normal não querer participar de um grupo de oração. Querido, eu quero dizer para você, isso não é normal. Talvez você pense que isso é fanatismo, eu vou lhe dizer, não é fanatismo. Talvez você pense que isso é uma opção, eu quero dizer para você que não é uma opção. Mas eu quero dizer para você que há duas vidas operando dentro de você. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, há duas naturezas operando dentro de você. A primeira natureza é a natureza da carne, a natureza do pecado, que sempre vai desejar o pecado, que sempre vai desejar sair da casa do Pai, que sempre vai desejar se rebelar, a rebeldia. Mas a outra natureza é a natureza do Espírito de Deus, operando dentro de você. Essa natureza do Espírito de Deus operando em você, ela é capaz de tornar inoperante a morte que age na nossa natureza carnal. Mas eu só vou conseguir viver pelo Espírito de Deus se eu pender para o Espírito de Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Eu só vou conseguir viver pelo Espírito de Deus, eu só vou conseguir operar a nível do Espírito se eu começar a pender para o Espírito de Deus. E pender para o Espírito de Deus significa praticar as práticas espirituais, como oração, irmãos. Você já se perguntou, por que você tem vergonha de oração? Você já se perguntou, por que você não tem disposição para oração? Você já se perguntou, por que você não gosta de oração? Você já se perguntou isso? Olha aqui comigo, irmãos, eu gosto demais desse texto aqui em Êxodo, no capítulo 20. Abre aí a sua Bíblia, Êxodo, no capítulo 20. Êxodo no capítulo 20. Veja aqui, irmãos, o versículo 18 de Êxodo 20. Ele diz assim, ó: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Repete assim comigo: ficaram à distância. Olha para mim, irmãos. A nossa atitude no que diz respeito à oração e à vida espiritual, muitas vezes é ficar à distância. Mas você não foi chamado para ficar à distância. Você não foi chamado, meu querido, para ser apenas um espectador. Você foi chamado para se achegar diante do trono de Deus pelo sangue de Jesus. Você tem em Jesus liberdade, e não só liberdade, mas você tem um convite da parte de Deus para se achegar diante do trono de Deus com coragem, com ousadia, com intrepidez, sabendo que o sangue de Jesus abriu o caminho até o trono de Deus para você. Então, o autor em Hebreus, ele nos ensina, então, irmãos, nos acheguemos diante do trono de Deus corajosamente.
Esse é o convite que está sobre a nossa vida, meu irmão. Preste atenção, não se conforme em ser um espectador das coisas de Deus. Não se conformem em ser apenas alguém que assiste, que vê de longe, querido. Você tem um convite para entrar e para fazer parte de um banquete que foi preparado para você antes que houvesse mundo. Você foi convidado, meu querido, por Deus para se relacionar com Ele, para desenvolver um relacionamento com o Senhor. Mas o que a nossa carne, irmãos, o que a natureza carnal, que ainda opera em nós, ela vai nos levar a manter distância, ficar à distância. Volta de novo aqui para o texto. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Ficaram à distância. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos, antes de seguir isso aqui. Em 2012, quando eu fiquei 40 dias viajando, e desses 40 dias, acredito que uns 18 dias foi na Índia, depois mais uns 10 dias no Nepal, e o resto foi voo. Eu nunca havia ficado longe de casa tanto tempo, desde que me casei. Aliás, desde que eu me entendo por gente, nunca havia ficado tanto tempo longe de casa. E quando você entra num território inimigo, como é, espiritualmente falando, a Índia, não há quem não sinta pressão. Não há quem não sinta, irmãos, ataques na mente, no coração. Não há como você não ficar enojado de muitas coisas. Não há como você, mesmo com o coração cheio de misericórdia, completamente chocado com aquela situação, irmãos, não há como você permanecer normal vendo aquelas coisas. E nós viajamos, irmãos, nós rodamos de carro mais de 3.000 quilômetros no norte da Índia. Sem contar os voos. Nós não contamos voos. Nós estávamos, por exemplo, na capital, que era Delhi. Aí pegávamos o voo para uma cidade, por exemplo, Raipur. Pousávamos ali, alugávamos um carro e íamos de carro andando, às vezes 250, 300 quilômetros, para visitar uma igreja que estava ali, irmãos. E aquela pobreza e aquela miséria, irmãos, viúvas passando fome dentro da igreja. Crianças, irmãos, eu cansei de orar com crianças com febre, crianças escorrendo o nariz, há pessoas com o lado do rosto desse tamanho, por causa de dente inflamado. Aí você pensa, vai no dentista, que dentista, meu irmão? Não tem dentista lá perto, é uma coisa impressionante. Irmãos, e nós oramos, sabe, irmãos, mas chegou um ponto em que eu não aguentei a pressão. A coisa foi feia, irmãos, foi triste. Irmãos, olha, parecia que havia um peso, irmãos, terrível sobre as minhas costas. Eu ligava para casa, chorava, amor, ora por mim, a coisa aqui está feia, difícil. Sabe aquilo que Paulo fala, pressões exteriores, temores interiores. Né? Tem um texto lá em 1 Coríntios que Paulo fala que numa das viagens ele chegou a desesperar da própria vida. Não chegamos a esse ponto não, mas assim, a gente avistou meio de longe, se a coisa não mudar, nós vamos chegar a desesperar da própria vida. Irmãos, numa noite nós estávamos em Bodh Gaya. E eu não aguentei, irmãos. Eu falei, Senhor, ou me vem uma saída, ou eu vou enlouquecer. Aí o Espírito Santo me falou assim, você já pegou a Bíblia? Aliás, Stanley, você já orou? Irmãos, eu me lembrei que durante a viagem, eu não tinha tirado um tempo para estar a sós com o Senhor. Durante toda a viagem, correria, aeroporto, cansaço, procura restaurante e vai. Irmãos, eu levantei mais cedo e fui para um canto lá do quarto, irmãos, e derramei minha vida diante do Senhor. E comecei a orar, irmãos, e comecei a meditar na palavra de Deus. Irmãos, confesso para vocês, foi a mesma coisa de pegar aquele peso que estava em cima de mim, tirar e jogar fora.
Posso ouvir mais um glória a Deus, irmãos? O que eu estava sentindo era ataques na área das emoções, ataques na minha saúde, mas vindo, irmãos, de demônios, de principados, de potestades, irmãos, mas nenhum demônio, nenhum principado, nenhum potestade resiste ao servo de Deus com os joelhos dobrados buscando ao Senhor e exaltando ao Senhor. Não resiste, querido, não resiste. Não há demônio que resista à oração, querido. Não há. Irmão, olha para mim, tem muitas situações na sua vida que poderiam ser diferentes. Tem muitas situações, irmão, da nossa vida que poderia ser diferente se nós entrássemos para o nosso quarto, fechássemos a porta e começássemos a buscar o azeite que vem do céu, do trono de Deus sobre a nossa vida. Muitas situações, irmãos, iriam mudar. É impressionante, irmãos, porque muitas vezes a carne nos leva a ter vitória. Você ouviu o que eu disse? A carne, a natureza carnal, muitas vezes nos leva a ter vitória. Mas essa vitória é à custa de muita dor, de sofrimento, de rompimento de relacionamentos e de um monte de atitudes que não deveriam fazer parte da nossa vida. A vitória pela carne, irmão, não é vitória. A vitória pelo braço do homem, irmãos, não é vitória. Às vezes ela promove divisão. Às vezes ela promove separação. Às vezes ela promove dor na vida das pessoas. Às vezes ela promove pessoas feridas por causa de atitudes que foram tomadas na carne. Mas a vitória que vem do Senhor, essa é a vitória. A nossa vitória, irmãos, é a vitória que vem movida pelo Espírito de Deus, que nos leva a perdoar, que nos leva a relevar, que nos leva a ser tolerantes, que nos leva a andar a segunda milha, que nos leva a oferecer também a capa. Tomar a sua bolsa, roubar a sua bolsa. Faz o seguinte, pega e dê a capa também. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Mas é uma vitória, irmãos, que vem do Espírito de Deus. E ela só pode ser conseguida com oração. Com uma vida de oração, meu irmão. Vou dizer uma coisa para você mais uma vez. Em nome de Jesus, não é normal não gostar de oração. Não é normal ter receio com oração. É preciso vencer isso na nossa vida. Vamos voltar aqui para o texto. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Aliás, vamos pegar do versículo 18, é melhor. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Olha para mim, igreja. O fato dessa nação, desse povo, ter preferido ficar à distância, definiu a vida deles. Definiu a jornada deles, irmãos. Presta atenção, irmãos, eu falo isso com muito amor. O fato de muitas vezes nós tentarmos manter distância de uma vida de oração tem definido a nossa vida. Quantos creem nisso? Quantos concordam com isso? Tem definido a nossa vida o fato de nós continuarmos tendo receio com oração. Agora, olha aqui no versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O medo do povo era que eles morressem porque Deus estava falando com eles.
Olha para mim, irmãos. Quando você investir numa vida de oração, você vai morrer. Quantos estão mortos aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu estou dizendo assim, mortos na carne, está entendendo? Não é um morto, entendeu? É morto na carne. Está entendendo, irmãos? Mas vivos no Espírito. Vivos pelo Espírito de Deus. A operação do Espírito de Deus na nossa vida, irmãos, vai fazer com que vá morrendo a nossa natureza terrena. Vai fazer com que vá morrendo a nossa natureza carnal. Vai fazer com que vá morrendo aquelas coisas, irmãos, que operam em nós e muitas vezes nos levam para o erro. Muitas vezes nos levam para o erro. Irmãos, eu quero morrer a cada dia na minha vida. Cada dia de vida minha, eu quero estar morrendo diante do Senhor. Mas aqui, irmãos, eu vejo uma conexão com aquela palavra, com aquela história do jovem rico. Se lembram da história do jovem rico? Ele chega diante de Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: olha, você tem que obedecer aos seus pais, né? E Jesus vai citando os mandamentos e ele fala: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. Aí Jesus fala assim para ele: então vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terás um lugar no reino de Deus. E ele abaixa a cabeça, ele vai embora triste, porque ele era dono de muita coisa. Irmãos, eu me assustei quando o Senhor me mostrou alguma coisa que para mim foi muito forte, muito profundo nesse texto. O jovem rico foi uma pessoa que viu Jesus. O jovem rico foi uma pessoa que esteve com Jesus. O jovem rico foi uma pessoa que ouviu uma pregação de Jesus personalizada, direta para ele. Mas ele não foi salvo. Ele saiu. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos nos achegado à presença de Deus. Nós temos visto o Senhor fazer. Nós temos visto o agir de Deus. Mas na verdade, o nosso coração ainda não se abriu para que haja um relacionamento, um vínculo de relacionamento entre nós e o Senhor. E é isso que define a nossa vida. Irmãos, experimentar milagres não quer dizer nada além de que Deus teve misericórdia e te deu uma bênção que você estava precisando. Interferir em uma situação da sua vida. Irmãos, receber, sabe, algo que você busca, algo que você precisa, algo pelo qual intercederam para que você recebesse. Quantos estão entendendo? Eu estou falando de bênçãos de Deus. Não quer dizer nada, além de que Deus se importa com você e Ele se importa com você. Amém? Mas o que vai definir a sua vida é um relacionamento com o Senhor. O que vai definir a sua vida é você, querido, entrar para casa, fechar a porta e começar a buscar o Senhor na sua vida. Quantos estão entendendo, irmãos? As situações da nossa vida, irmãos, vão ser mudadas quando nós partirmos para uma vida de oração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Fecha seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem despertado essa igreja para a oração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque temos visto na oração aquilo que não enxergávamos antes. Mas pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor tem nos levado ao entendimento de que a oração, ela vai nos conduzir sempre no centro da tua vontade. A obra do Espírito Santo, ela vai ser feita dentro de nós. E várias situações da nossa vida, elas vão mudar, Senhor. Elas serão diferentes.
Senhor, nós oramos para que nós não venhamos a dormir novamente. Oramos, Senhor Deus, para que aqueles que já foram despertados, eles permaneçam firmes, investindo cada vez mais numa vida de oração, Senhor. Que nós sejamos uma igreja formada por crentes maduros, por crentes espirituais e não carnais. E oramos para que aqueles que ainda estão dormindo, Senhor, eles sejam despertados. E em nome de Jesus, eles venham entender pelo Senhor como a oração ela é fundamental na nossa vida e como ela vai nos levar ao centro da vontade de Deus. Nós não queremos, Senhor, ter vitórias na força do braço. Mas nós queremos ter a vitória que vem movida pelo Teu Espírito, Senhor, na nossa vida. Nós queremos ver, Senhor Deus, a ação do Teu Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, pela oração, Senhor. Eu profetizo, Senhor Deus, mudança nas famílias aqui, Senhor Deus. Eu profetizo, Senhor Deus, a solução de situações que talvez vem se arrastando por anos, Senhor, pela oração, através da oração. Eu profetizo, Senhor Deus, a morte das obras da carne. Eu profetizo, Senhor Deus, a morte da vida carnal. Eu profetizo, Senhor Deus, o fim da operação do homem natural. Eu profetizo, Senhor Deus, a operação do homem espiritual, da mulher espiritual. Que os frutos do Espírito possam brotar de dentro de nós, Senhor Deus. Aquilo que tem sido semeado pelo Espírito do Senhor no nosso coração, que isso possa brotar de dentro de nós. Em nome de Jesus, produzindo frutos eternos. Eu profetizo uma igreja que ama a oração. Desde o mais novo ao mais velho, eu profetizo uma igreja que ama e pratica a oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Irmãos, deixa eu falar para vocês sobre a escola de treinamento de líderes e discípulos e líderes. Vai começar, Joás, começa dia 1º ou dia 3 de agosto? Dia 3 de agosto.